Essa mensagem que eu vou falar hoje, na verdade, eu vou fazer primeiro uma série de 3 mensagens, que todas elas têm a ver com ouvir, com influência. E elas não são continuação uma da outra, mas têm muito a ver uma com a outra, praticamente abordam as mesmas coisas. Então, o título do que eu vou falar nessa manhã, o título técnico, porque depois tem outro título também, né, que a gente depois precisa dar, que é para chamar a atenção na hora de pôr no YouTube e tal. Mas o título técnico é Sucesso pelo que se ouve. E eu quero contar uma experiência. Um pastor, ele estava a pregar na igreja e no auditório estava um menino. E enquanto o pastor pregava, o menino estava assim, né? Fazia isso, fazia assim. E o pastor ficou intrigado. O que esse menino está a fazer? E o pastor, com aquela curiosidade, ele, assim que terminou a pregação, chamou o menino, saudou as pessoas, chamou o menino e falou: filho, vem cá. Quando o pastor estava a pregar, você tapava os ouvidos e às vezes abrias um, depois abrias o outro. Por que estavas a fazer aquilo? O som estava muito alto, estava a te incomodar. O que era? O menino disse: não, pastor, é que o pai disse lá em casa que tudo que o pastor fala entra por um ouvido, sai pelo outro. E como o pastor estava a falar tão bonito, eu não queria perder nada, então eu tapava um ouvido para não sair enquanto está a entrar. E depois destapava e tapava o outro para não sair enquanto está a entrar. Era para rir, mas tudo bem. Moral da história. Cuidado com o que você fala, que os teus filhos ouvem tudo. Tudo, né? Mas sucesso pelo que se ouve. Por que sucesso pelo que se ouve? Vocês vão ouvir, conforme eu falei, eu tenho uma série de mais de 50 mensagens. Eu me lembro que eu já fiz um ano que eu preguei praticamente, não eram todos os domingos, mas eu tinha pregação para todo o ano. Mas muitas dessas pregações também não estão gravadas e tudo mais, então nós precisamos registrar. Um dia também não estamos mais aqui, pelo menos tem alguma coisa para deixar para a posteridade, né? Onde é que eu estava a dizer? Então, por isso, até algumas coisas que eu já preguei, mas que não tem registro, vocês ainda vão ouvir de novo. E é bênção para vocês, porque dizem que quando ouvimos algo mais do que... Tem um número, nem vou falar aqui. Aquilo fica. Mas pronto. Sucesso pelo que se ouve. Abra comigo Mateus 11. Mateus 11, versículo 15. As palavras contidas nesse texto são palavras que Jesus as repetiu muitas vezes. Não só as repetiu, como também, inclusive, no livro do Apocalipse, Jesus volta a falar dessas mesmas palavras, né? E é muito curioso. Mateus 11, versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos evangelhos eles falavam isso, mas depois que ele já não estava na terra, ele parou, acrescentou um outro elemento nessas palavras dele. No princípio, quando ele estava na terra, ele só falava isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, eu estou a falar. Eu estou a falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava ali e ele estava a falar. Depois que ele saiu da terra, ele mudou. Agora ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje quem está a falar já é o Espírito. Naqueles dias era ele próprio a falar. Curioso é que Jesus falou tanta coisa, mas muitos que deveriam ter ouvido não ouviram. E alguns ouviram, mas não ouviram. Já vou explicar isso. Por que ele falou, quem tem ouvidos para ouvir? Alguém podia falar, alguém assim daqueles meio rabugento, porque tem sempre, no auditório tem sempre um assim que questiona tudo e tal, um pouco rabugento. Podia ter levantado e pensado assim, mas então Jesus ouvido, mas não é para ouvir, para fazer o quê? Para acumular cera só. Né? Não, ouvidos é mesmo para ouvir. Mas o que ele estava a dizer? Quem tem ouvidos de ouvir, quem sabe ouvir, quem retém o que ouve, quem sabe
analisar aquilo que ouve. Então presta atenção. É o que ele estava a dizer. E eu disse que eu ia falar sobre sucesso pelo que se ouve. Você sabia que só, e eu vou dizer mesmo só, ainda bem que também só, só de 2 a 4% de pessoas nesse mundo têm algum tipo de disability, como é que se fala? Deficiência auditiva. Ou surdo, se quiseres. De 2 a 4% da população mundial tem deficiência auditiva. É muito pouco, né? Muitos de nós ouvimos, quer dizer, há muito mais pessoas que ouvem do que pessoas que não ouvem. Isso também é por design. Porque os médicos legistas dizem que o primeiro sentido no ser humano a se formar dos 5 sentidos, o primeiro a entrar em funcionamento é o sentido da audição. E nós ouvimos muito, a nossa vida é uma constante de ouvir, nós até a dormir estamos a ouvir. Por isso é que alguém vem e nos chama, ei fulano, acorda, está na hora de ir para a escola, né? Os da escola. Até a dormir nós estamos a ouvir, porque senão nós não ouviríamos quando alguém nos acorda, senão nós não ouviríamos o despertador. Até a dormir estamos a ouvir. É o sentido que está mais em funcionamento, é o primeiro a entrar em funcionamento no ser humano, e dizem os médicos legistas que é o último a desligar também. Quando a pessoa morre, o último a desligar é o ouvido. Por isso é que as pessoas em coma é solicitado aos familiares que falem com a pessoa. Porque ele está a ouvir. Então, o ouvido, ele está sempre em funcionamento. E a grande maioria de nós estamos sempre a ouvir. Agora a questão é, temos ouvidos para ouvir ou só para acumular cera? Porque, por exemplo, eu também tive a oportunidade de conviver com a maior comunidade de surdos no mundo. A maior comunidade de surdos no mundo vive em Worcester. E enquanto eu estava a fazer o meu curso, o meu melhor amigo no curso, eu tinha vários amigos, mas o que mais eu gastava com tempo com ele, adivinham? É surdo. É surdo, não ouve. Lê lábios. E conversávamos muito. Até ele estava me ensinando a linguagem de sinais, mas depois abandonei, nunca mais. Mas ele lia os meus lábios, e ele aprendeu a falar. Ele é surdo, não ouve nada, aprendeu a falar. A mãe lhe ensinou a ler lábios e a pronunciar palavras. Fazer sons, e quando ela acertasse, a mãe disse, tá bom, essa aqui, essa sílaba. E assim foi, até ele foi alfabetizado, estudou, e era um holandês, o nome dele é Ad. E ele me apresentou muita gente da comunidade de surdos lá em Worcester. Worcester é na África do Sul, e é uma comunidade que tem muitos surdos, que até a cidade está desenhada para surdos e cegos. Eu me lembro que uma vez fui a um naquele tempo eu já era fotógrafo, já tinha minha máquina fotográfica, um dia fui a um estúdio para revelar fotos. Né? Aquelas fotos tinham rolos e a gente ia ao estúdio para revelar as fotografias. Não era como no dia de hoje, aí a geração de telefone já está tudo aí. Não. Fui revelar as fotos, e quando eu cheguei, eu perguntei quanto é para revelar um rolo. E a moça apontou num lugar onde estava escrito no balcão. E eu perguntei, e quais são os tamanhos que vocês revelam? Ela apontou no outro lugar. Eu perguntei mais uma coisa, ela apontou de novo. Eu virei para a moça que estava comigo, eu falei, essa moça parece ser racista, não quer falar comigo ou quê? Ela disse, não, ela é surda. Não, é muda, né? É muda. E era assim, a comunidade toda, até os sinais luminosos já têm tudo. Eu fui na casa de pessoas surdas, fui na casa de pessoas cegas, fui na casa e tudo, e conheci famílias inteiras. Às vezes tinha famílias inteiras que todos tinham deficiência auditiva. E você via na casa dele, tem luzes, tem não sei o que e tudo, mas tem muitas coisas assim, com sinalizações. E eu gostei muito de conviver com aquela comunidade de surdos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, por que eu estou a falar isso, contar essas histórias para você, sobre surdos, sobre não sei o quê? Porque muitos de nós somos surdos. E sabe um povo nessa face da terra que eu acho que é surdo? Chama-se
Quem leu? Angolano. Angolano é surdo. A dona Filomena tem razão. Falou dos funcionários da GT. Não sabe ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos saber ouvir. Vamos continuar. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, no livro do Apocalipse, ele acrescentou o elemento do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito. Ele já não está aqui, mas o Espírito está aqui. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito constantemente, se você ver as 7 cartas do Apocalipse, era muita coisa que a igreja precisava ouvir, mas hoje a igreja até ouvir não sabe. Vamos lá então continuar. Eu digo assim, tem aqui uma nota que diz assim: o que você ouve determina o que você pensa, e o que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Eu falei que ia falar isso em 3 séries. Na próxima série eu vou falar sobre uma dinâmica de como a informação se traduz em destino. Depois você me aguarda para ouvir mais sobre isso. E eu quero falar aqui sobre vários tipos de audição na nossa vida, que todos nós vamos ter a oportunidade de cruzar com elas. Só que alguns vai ser só cruzar e nada vai acontecer. Outras pessoas que sabem ouvir, ao cruzar com esses tipos de audição tem a ver com ouvir, né? A arte de ouvir. Ao cruzar com esses tipos de audição, as suas vidas será transformada e será diferente. A primeira audição que eu quero falar eu chamo de audição definidora. As nossas vidas podem ser definidas por uma coisa que você ouve. De fato, você está aqui e você é cristão porque um dia você ouviu o Evangelho. A tua vida deu uma reviravolta. Teve uma mudança por causa de que você ouviu o Evangelho, considerou e pôs em prática. Por isso que você está aqui. Até nós sermos cristãos, só somos porque um dia, graças a Deus, fomos capazes de ouvir. E ouvimos algo que trouxe sucesso nas nossas vidas. Então, quando eu chamo de audição definidora, estou a falar dessas coisas. Às vezes é só uma coisinha que você vai ouvir, que vai definir o curso da tua vida. Abra comigo, e nós vamos passear muito em Bíblia. Os irmãos sabem que eu gosto de Bíblia, porque justamente tem muita gente de internet que não fala de Bíblia, inventa um monte de coisas motivacionais, mas Bíblia mesmo, nada. Então vamos lá, Juízes capítulo 7, versículo 9 a versículo 15. E para te situar, porque nós vamos encontrar uma história no meio. Essa é a história de Gideão. Gideão, como os irmãos conhecem, Deus chamou-o para libertar o povo de Israel, que na altura estava a ser como que colonizado pelos midianitas. E a opressão sobre os midianitas era tanta que o povo nem liberdade tinha para fazer os seus negócios, fazer o plantio, fazer a colheita e etc. E Gideão, conforme os irmãos conhecem, até tinha que malhar trigo no lagar. Lagar é para fazer vinho, é uma espécie de uma bacia bem grande onde as pessoas pisavam a uva. E o trigo tinha que ser malhado numa eira. Eira é mais ou menos como essa parte que está aqui, uma laje, uma pedra grande onde as pessoas punham o trigo e batiam, né, malhar o trigo, que é para desfarelar. Nós hoje chamamos isso de desfarelar, tirar o trigo ou descaroçar, tirar o trigo do cacho, isso. Então, ele estava a malhar, e quando se malhava o trigo, era preciso ser um lugar aberto com o vento, que é para o vento levar a moinha, a palha, separar a palha, tipo conforme as senhoras, né, desfarelar, soprava com balaio, né? Quem lembra? As senhoras, a minha mãe fazia isso naquele tempo, nós ainda comíamos fuba, que era feito tudo em casa, né? Desde o milho até a fuba, e às vezes tinha que desfarelar, né? E tem que soprar, às vezes se não tem vento, ela tira no ar, o vento devia levar, mas se não tem vento, sopra mesmo com a boca, né?
E é como malhar. Malhar o trigo também tinha que ser num lugar onde o vento passa para levar. E o homem estava a malhar o trigo no lagar, numa bacia grande de pisar. Porque com medo de que os midianitas, eles controlavam, já tinham os espias. Olha, aquele está a malhar. Dia seguinte estava alguém, ei, dá tudo que você colheu aí. E era assim, a opressão era tanta e Deus chamou Gideão para libertar o povo de Israel, mas a opressão era, sabe quando você tem um opressor tão forte que ninguém ousa levantar um dedo ou dizer um ai contra aquele opressor? Era assim que o povo de Israel estava. E ninguém se atrevia a enfrentar os midianitas. E Deus chama Gideão. Gideão falou, isso é azar, né? Isso já na tradução, segundo o pastor Miguel Zango, né? Porque quando ele vai retrucar com Deus, é tipo quem está dizendo, eu mesmo, isso é azar meu. E Deus falou, e você mesmo, vai nessa tua força. Mas pronto, ele ficou tão renitente, pediu confirmações, atrás de confirmações, e Deus foi confirmando todas, mas o homem mesmo assim não queria ir. Até quando ele estava preparado para ir, mesmo assim não queria ir. Então Deus manda ele, aqui, né? Vamos ler a partir do versículo 9, que aí continuamos a história. Diz assim, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e deixa o arraial, porque o tenho dado na tua mão. Deus mandou e ele ia guerrear. E se ainda temes descer, deixe tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estava no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos ismaelitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Deus falou para Gideão, se ainda temes descer e lutar contra os midianitas, vem aqui, vai até no arraial dos midianitas e vais ouvir algo que depois de você ouvir, a tua mão se fortalecerá e você vai ir para a guerra sem problema nenhum. E foi exatamente o que aconteceu. Deus precisou levar Gideão para um lugar para ouvir algo que mudou o curso da vida dele. Quando ele chegou lá, de fininho, ouviu alguém a contar o seu sonho a outra pessoa. 2 midianitas a conversarem, e um falou, olha, ontem à noite sonhei, e sonhei assim, 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 um pão assim, assim. O outro interpretou, falou, olha, esse sonho significa, Gideão vai vir lutar conosco e Deus vai lhe dar vitória. Quando ele ouviu isso, que até o próprio Deus já estava dando sonho nos inimigos, ele saiu daí, falou, chegou no exército, né, isso já na linguagem aqui mais jovem, passa, já está ganho. E foram guerrear. E se tornou aquela grande vitória. Com 300 homens, né? O filme 300 é, na verdade, uma cópia de Gideão, né? Se Leônidas tinha os seus 300, é porque ouviu a história de Gideão com 300 homens.
Com 300 homens operou um grande livramento. Mas foi preciso ouvir uma coisinha, que fez toda a diferença. Isso eu chamo audição definidora. Outro tipo de audição, audição definidora, outro tipo de audição é o que eu chamo de audição transformadora. Porque também há coisas que você vai ouvir e vai te transformar, Às vezes a tua vida, às vezes não só a tua vida, até a família toda às vezes é transformada por algo que você viu. A nossa família, eu fui o primeiro a me converter na minha família. E eu ouvi o evangelho por intermédio de algo que eu ouvi. Toda a família foi transformada. O curso da nossa família mudou. Audição transformadora. Né? Audição transformadora. Deixa-me falar aqui uma coisa que também muita gente não sabe. Irmãos, eu já tenho mais tempo de crente do que não crente. Hoje a minha idade já é 4 vezes 7, né? 7 vezes 7, aliás. 49. Né? Então também já vivi. E já tenho mais tempo de crente do que não crente. E eu tenho aprendido muito nessa vida. E sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos de crente? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem coisa que você só vai ouvir bem uma vez. E você vai comprovar que eu não estou errado. Tem coisa na tua vida que você só vai ouvir bem uma vez. Vais ouvir nas melhores das condições, bem explicado, bem explícito, uma única vez. Tem coisas assim. Nós pensamos, vai me lembrar do meu amigo que ele contava muito do boi sem cauda. O boi sem cauda, havia um senhor que tinha uma filha muito bonita, era fazendeiro, e tinha uma filha muito bonita, e todos os boiadeiros, peões, né, ou os cowboys, como é chamado, todos eles queriam casar aquela menina. E ela gostava de um que é mesmo tal que o pai não queria. E era já o mais metido, como diz o brasileiro, metido a besta, né? E o pai falou, esse mesmo que ela gosta, é o que eu não quero, mas também já sei onde é que eu vou lá apanhar. E ela era o melhor peão da fazenda. E ele falou assim, olha, eu sei que todos vocês gostam da minha filha. E também eu não posso ser muito exigente. Se ela mesmo gostar de um de vocês e quiser casar e tal, mas eu tenho uma condição. Cada um de vocês eu vou realizar um concurso. Quem conseguir apanhar o boi mais agressivo aqui da fazenda, que eu vou soltar 3 bois dos mais agressivos. O que conseguir apanhar pela cauda, porque o peão ele faz isso, né? O boi vem, ele agarra pela cauda e puxa, ele imobiliza, o boi perde o equilíbrio, o boi assim conforme cai, ele pega no chifre, ele enrola e depois enrola com o laço e põe o laço no cavalo e já está, é rápido. São o que os peões fazem quando o boi quer ir para um lugar onde não deveria ir. E ele falou, quem conseguir agarrar um boi pela cauda, eu vou colocar 3 bois dos mais difíceis de agarrar. Quem conseguir agarrar um boi pela cauda vai casar com a minha filha. Isso é difícil, pela cauda é difícil. E tinha já o tal peão mais sábio, mais craque. Os primeiros, todos falharam. Ele, quando chegou já a vez dele, ele fala, vai passar um boi, depois vai passar o segundo, depois vai passar o terceiro. E o senhor, como conhecia a astúcia dele, sabia que ele ia querer dar show, esperar o terceiro boi. Veio o primeiro boi, ele simulou, já tipo vai agarrar o boi, passou, ele, todo mundo pega na cabeça. Vem o segundo boi, ele simula, tipo vai agarrar, o boi passou. Quando vem o terceiro, ele esfrega as mãos, e agora, assim que o boi vinha, o senhor cortou a cauda do boi. O boi veio sem cauda. E ele perdeu as oportunidades, porque estava à espera do boi sem cauda. Sabe o que é isso de esperar o boi sem cauda? Há pessoas que a oportunidade de ouvir algo como transformador aparece e ele fica à espera. Um dia eu vou agarrar o meu boi. Vai vir sem cauda. Verdade, na vida tem muitos bois sem cauda. Conheço muita gente que ficou à espera do terceiro boi e o terceiro boi veio sem cauda. Moral da história. Há coisa que você só vai ouvir uma vez bem.
E é conforme eu falei, eu estou nisso há muito tempo. E se há quem acompanha o que se ouve, sou eu. Se há quem acompanha pessoas a ouvir coisas, sou eu. E muita gente, e eu próprio, tem coisa que só ouvi uma vez. Tem um professor que eu tive, chamado Noélio Duarte. Gente, aquele professor, eu ouvi ele. Mudou a minha vida. E tem coisas que eu só ouvi uma vez do Noélio Duarte. Uma vez, nunca mais ouvi ninguém falar. E não é que, não, se há quem ouve também, quem é atento, pergunta na minha família, quem é atento sou eu. Irmãos, a audição definidora, transformadora, tem coisa que você só vai ouvir uma vez bem. Depois até poderás ouvir de novo, mas não vais ouvir nas melhores condições, como foi quando Deus te deu a oportunidade daquele boi. Porque a oportunidade de ouvir bem, ela vai te aparecer uma vez. Se você ignorar, você nunca mais vai ouvir aquilo tão bem. A outra definição, eu chamo de definição, outra audição, eu chamo de audição solucionadora. Sabe o que é audição solucionadora? Deixa-me ler aqui um texto. Essa história que eu vou ler agora é um pouco longa, mas também tenha paciência, vai valer a pena. São 9 versículos que eu vou ler aqui. Êxodos, capítulo 18, versículos do 13 a 24. Êxodos 18, do 13 a 24. Vou te situar também na história. Israel tinha recém saído do Egito. Os irmãos sabem que Moisés foi a pessoa que Deus usou para libertar Israel do Egito. E assim que saíram, estavam no deserto. E quando chegaram no deserto, as pessoas vinham ter com Moisés para Moisés instruí-los, aconselhá-los, julgá-los, orientá-los, etc, etc. Tudo que eles queriam saber, eles vinham ter com Moisés. E o que Moisés fazia? Ele sentava-se, punha uma cadeira, ele sentava-se, e o povo inteiro, todas as pessoas que tinham demanda, passavam desde manhã até a noite a falar as demandas dele para Moisés. E Moisés, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso. Talvez a mansidão aí nessa parte também estava a lhe estragar. Ficava o dia inteiro a ouvir problemas e a ajudar, e a aconselhar, e a orientar. O dia inteiro, desde manhã até o pôr do sol. O sogro dele veio lhe visitar, para trazer também a mulher e os filhos que ele deixou na mamã-sogra. E foi tirar o povo de Israel do Egito e depois foi para o deserto. E o sogro falou, vamos levar essa no marido dela, está aqui a acabar o trigo, né? E levou a mulher e os filhos para Moisés lá no deserto. E quando chegou lá, o sogro viu aquilo, o sogro falou, esse homem vai se matar. Isso já é da tradução segundo o pastor Miguelzão, mas falou mesmo essas palavras. Aí ele viu Moisés fazer isso. E ele falou algo que Moisés deu ouvido, que é o que eu chamo de audição solucionadora. Versículo, onde é que eu estava? Do 13. Diz assim: e aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, vais morrer. Assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus.
declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Versículo 23. Se isto fizeres, e Deus te mandar, gostei dessa parte, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Irmãos, os irmãos sabem o que Moisés estava a fazer. E o sogro dele falou assim: olha, faz o seguinte, registro. Irmãos, se você olhar, foi depois porque ele já tinha ouvido a lei. Foi depois disso que ele subiu ao monte. Falou: Deus, vamos escrever esse negócio, porque eu só ouvir e saber e falar ao povo, toda hora repetir. É por isso que eu quero manter registro. Porque a gente repete. Chega um momento que a gente tem que falar assim: não, estou cansado de toda hora repetir, eu tenho que manter registro. Quando alguém vier, eu vou falar: olha, vai ouvir isso. E depois da pessoa ouvir, se tiver mais dúvida, agora vem. É o que Moisés fez. Registrou tudo, falou: olha, escreve estatutos. E põe aí. Se alguém tiver dúvidas, coisas difíceis é que você fala. E Moisés decidiu acatar o conselho. Diz que Moisés deu ouvidos. Ouvidos a quê? A solução. A audição solucionadora. Às vezes ficamos a tatear, ver fumo com muitas coisas. Quando às vezes só precisamos ouvir uma coisinha de nada. Uma audição solucionadora. Que vai resolver muitas coisas na nossa vida. Soluções. Havia um senhor em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Diz que ele tinha um restaurante. E como sabem, Washington, D.C. é o Distrito Federal, é o distrito onde está a Casa Branca, é a capital, se quisermos, né? E a Casa Branca, onde o presidente funciona e tudo mais e tal. E tem muitos funcionários que eles iam comer nos restaurantes ali da cercania da Casa Branca. E tinha um senhor que tinha um restaurante que estava a bombar, pipocar, né, para usar uma palavra que todo mundo hoje entende. O restaurante estava a pipocar, mas de repente começou a ir a pique. E ele não entendia por que o restaurante parou a ter clientela. E um dia, alguém comeu no restaurante, gostou da comida, gostou da atmosfera e tal, falou: puxa, restaurante tão... comida boa, por que as pessoas não estão aqui? Chamou o dono e falou assim: a tua comida é muito boa e o teu restaurante já fez muito sucesso, mas agora estás com dificuldade, não é? Ele disse: sim. Ele disse: é simples, aqui é no Distrito Federal, afasta um pouco as mesas estão muito juntas, afasta um pouco as mesas, não há necessidade daqueles espaços vazios e meter as mesas no mesmo lugar, espalha as mesas. Você vai ver que o teu restaurante vai voltar a ter muita clientela. Porque as pessoas que comem aqui trabalham no Distrito Federal e às vezes tratam de segredos do Estado à mesa do almoço. Então não podem ser ouvidos e as mesas estão muito próximas e as coisas se ouvem assim. O senhor fez isso, o restaurante, bum, explodiu. Pipoca por todo quanto é lado, né? A pipocar. Porque isso é o quê? Audição solucionadora. Às vezes é só um aconselho. É só uma coisinha que você vai ouvir, que vai mudar tudo e vai trazer grandes soluções na tua vida. A isso eu chamo de audição solucionadora. Por último, nesse negócio das audições, temos a audição transvisionadora. Sabe o que é isso? Hoje eu sou missionário. E missionário de carreira, eu me considero missionário de carreira, quero morrer servindo a Deus em missões a tempo integral. Mas um dia, eu me tornei missionário com 21 anos.
Me converti com 21 um ano depois, eu fui fazer o curso de missões e me tornei missionário. Mas uma das coisas que me fez me tornar missionário foram coisas que eu ouvi. 3 pessoas eu ouvi, que foram audições transvisionadoras. Sabe o que é isso? É quando você ouve algo e você recebe uma visão por causa do que você ouviu. E você embarca naquela visão. Eu ouvi 3 homens, Loren Cunningham, Jim Steyer e o pastor Otávio Fernandes. Desses 3, um já é falecido, pastor Otávio Fernandes. Essas 3 pessoas eu ouvi-os no meu primeiro mês de convertido. E quando eu ouvi essas pessoas, eu recebi a visão. Eles contavam histórias de missões. Eles falavam coisas do campo missionário. E eu ouvi aquilo, queimava-me o coração. E eu disse, eu estou disposto a ser isso para o resto da minha vida. Eu falei isso embora de transvisão. Não estou só a falar de missões, porque tem gente que tem medo que Deus ainda lhe manda ir para missões. Não, fique calmo, né? Se Deus também te mandar, vai mesmo, vai ser uma bênção. Mas pronto. Mas estou a falar de muita visão que você recebe e por causa de algo que você ouve. É por isso que o Jim Steyer, ele tem uma coisa, todas as vezes que ele vai para um lugar, quando ele conhece alguém, no dia que ele me conheceu, a primeira coisa que ele me perguntou, Miguel, me conta a tua história. E eu lhe contei tudo, quem eu era, onde eu nasci. Ele tem paciência, ele pode te ouvir por 2 horas a contar a tua história, porque ele depois vai para outros países, você não sabe onde que a tua história vai chegar. Ele pode ir lá para a Islândia e chega lá e fala, olha, eu conheci um jovem em Angola chamado Miguel. E ele conta coisas que você lhe ouve, você fala, está contando a minha história. O Jimmy é assim. Mas por quê? Porque ele sabe que as pessoas precisam ouvir. E a transvisão acontece quando ele te conta o que acontece. Ele faz uma radiografia dos lugares onde ele passa, das dificuldades, etc, etc. E ele vai falar, tem projetos que nasceram nessa vida, pessoas tiveram visão de fazer. Tem gente que me ouviu e teve visão e fez coisas que já estão a mudar o mundo. Irmão, não é para me vangloriar. Mas é para dizer que a pessoa que às vezes só por ouvir algo que você vai falar, pode ter uma visão. Uau, eu posso fazer isso. Eu vou criar um projeto assim. Tem muita gente que às vezes vem para me ouvir, só para ver se eu lhe abro os olhos para ele ver coisas e ir atrás e fazer. É isso que nós chamamos audição transvisionadora. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui em Neemias 1, do versículo 1 a 4. Audição transvisionadora. Trans significa transferir, né? Transitar. Visionar é visão, né? Transferir a visão. Diz assim, Neemias 1, dos versos do 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, todo mundo conhece e conta a história de Neemias, que reedificou os muros de Jerusalém. Sabe isso nasceu quando? Um dia ele perguntou só, nos conterras dele que tinham vindo, como é que estão as coisas lá na banda? Às vezes quando a gente sai da Angola, cruza com um angolano que já está há muito tempo fora da Angola, eles te perguntam, como é que estão as coisas lá na banda?
Porque sabe, os irmãos conhecem esse negócio de banda, né? Muita gente também. Tem coisa que estrangeiro, quando ouve angolano, falava, mas vocês estão a falar de quê, afinal? Porque ficam confusos. Sabe que existe diferença entre nas bandas e na banda? Nas bandas é onde? É fora do país. Na banda é onde? É Angola. Estrangeiro não entende isso. Como é lá nas bandas, aí isso quer dizer que é fora do país, no estrangeiro. Na banda, quer dizer que é na terra. É coisa da angolana, não se preocupe. Então, como é que estão as coisas lá na banda? E há pessoas que estão a fazer grandes coisas. É por isso que eu falo, angolano é surdo, porque pessoas de outros países, quando ele pergunta assim num conterra dele, como é que estão as coisas lá na terrinha? Ele fala, olha lá, as coisas estão mal. Ele logo começa já a tomar providências para fazer alguma coisa para melhorar as coisas lá na terra. Aí ele cria já visões, aí ele cria projetos, aí ele pega coisas e vai. Você precisa ver nas outras nações. Muitos países hoje são o que são por causa da diáspora. O Ghana é um dos países em África, um dos destinos favoritos de pessoas para ir em África. Sabe por quê? Por causa dos ganenses na diáspora. Porque eles investem no país, eles falam no país deles. Os outros que estão lá, eles voltam, criam um projeto. Gente, nós angolanos na diáspora não quer saber da banda. Tem gente que você fala como é na banda, as coisas estão, mas eu quero lá saber da banda, me esquece. Angolano é surdo. Mas vamos voltar aqui a transvisionar. Gente, há coisa que você vai ouvir e aquilo vai te dar ideias. Você fala, eu podia fazer isso. Eu posso criar um projeto. Eu posso alimentar crianças. Irmão, sabe um dos meus sonhos aqui no centro? Eu queria ficar com tudo isso. E eu já estava a orar a Deus que seria agora em setembro. A Concentra vai sair daqui. Infelizmente, por falta de dinheiro, perdemos a oportunidade de ficar com tudo isso. E não é muito. Se tivéssemos 1 milhão de kwanzas por mês, nós ficaríamos com tudo isso. Nós podemos fazer coisas aqui, tanto em termos de recursos, podia entrar, tem muito mais, e tanto em termos de projetos, coisas grandes podíamos fazer nesse lugar. Estamos confinados a esse cochito aqui. Irmão, mas os irmãos não imaginem coisa que passa na minha cabeça. Eu fico a noite acordado a pensar o que podíamos fazer aqui. Podíamos ter comida, podíamos ter até um lugar para acomodar a pessoa que está de viagem, não tem onde passar a noite. Podíamos ter aqui uma cozinha para dar sopa, para alimentar pessoas que não estão. Nós temos aquela parte ali de frente. Eu sempre falo, a Leni tinha falado comigo, eu falei, não, eu tenho um projeto para ir, eu queria pôr aí uma cozinha, pôr uma esplanada, mesas, cadeiras, à noite, pessoas que não têm onde comer, vêm aqui, tem uma refeição quente, tem aquele banheiro, podia ser um lugar para as pessoas tomarem um banho, ter lugares, roupas limpas e tudo. Irmão, há tanto que se pode fazer. Confiem só em mim. Eu às vezes fico triste, há pessoas que podiam estar conosco, às vezes depois vão e falam, gente, se você... Eu também já estive lá fora, eu sei como é que se faz as coisas, só preciso de alguém que back me up, como se diz em inglês, alguém que abraça a visão e fala, vamos fazer, pastor. Mas vamos continuar, senão começo aqui a me empolgar e falo tanta coisa e depois esqueço de pregar. Anyway, onde é que eu estava? Visões. Há muito que se possa fazer. Irmão, o Paulo me levou lá num terreno que queremos comprar. Ele está com planos de... Eu falo que eu não tenho visão de base, mas eu sempre orei para que Deus levantasse alguém. Deus levantou o Paulo, que é para fazer base de Jocum aqui no Lubango. E tem um terreno na Mapunda, ali na curva, tem o Lechalé desse lado, depois tem a curva que vai para Tundavala. Tem um terreno ali que ele está a negociar com alguém. Gente, pergunte, ore por isso, pergunte quanto é, ore. Irmão, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, e se envolva também. Mas onde é que eu estava? Vamos continuar aqui. E fomos lá, andamos. Gente, eu cheguei naquele lugar, começamos a conversar com Paulo, só coisas começaram a passar na nossa cabeça, tanta visão. Ele começou a falar, pastor, aqui podíamos fazer isso, aqui podíamos fazer assim, essa parte aqui, não sei o quê. E andamos pelo lugar, e orando, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado por herança. Irmão, só precisamos de pessoa que acredite. Vamos continuar. Mas, às vezes só precisamos ouvir uma coisa que nos vai fazer
transvisionar, abrir os olhos e falar: uau, eu posso fazer isso. Eu quero falar aqui sobre algo que eu vou chamar de requerimentos para uma boa audição. Para você ouvir essas audições que nós falamos aqui, também há algumas coisas que temos que observar. Temos que ser vigios em algumas coisas. Primeiro requerimento, eu chamo o lugar certo e a hora certa. Lembra de Gideão? Deus lhe mandou ir para o lugar certo. No momento, mas é que Deus sabia quando lhe falar. E graças a Deus que Gideão soube ouvir Deus. Ele falou: levanta agora. Vai lá no arraial do Midianita e chega, não faz barulho, chega, fica só a ouvir. E ele foi lá, provavelmente sentou numa pedra, isso já segundo a tradução, segundo o pastor Miguelzão, e ficaram a ouvir 2 midianitas a conversar. Lugar certo, na hora certa. Gente, às vezes nós só perdemos por causa de ficar à espera do boi sem cauda, do terceiro boi. Gente, tempo certo, hora certa, lugar certo. Conheço muita gente que nesse momento está no lugar errado, a ouvir coisa, fofoca, a usar o púlpito para dar piada e etc. E vai sair de lá decepcionado, mesmice. Não estou a falar isso para dizer que hoje é que sou está melhor. Não, irmão, não me entenda mal. Mas existem coisas que você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Outro requerimento, inquirição. E o angolano é pouco inquiridor. Sabe como é que nós somos pouco inquiridor? Nós somos tipo aquele tipo de gente que, naquele tempo, nossos pais, né? Quem cresceu com lar onde o rádio ligavam de manhã na sala e só desligavam na hora de dormir. Alguns poucos. Quando a televisão, naquele tempo a televisão tinha hora para iniciar, né? Iniciava às 13 e depois fechava às 22. Quando chegava a hora da televisão iniciar, ligávamos a televisão, desligávamos o rádio. Mas o rádio ficava o dia todo lá na marquise, geralmente ficava na marquise, e a gente ouvia o rádio o dia todo. Ficava na mesma banda, no mesmo canal, o dia todo. E nossos pais, meu pai tinha a rádio dele da cabeceira. Quem pai dele também tinha a rádio da cabeceira? Muitos, né? E à noite ele tinha lá, né? E meu pai ouvia Transmundial, não sei o quê, aquelas bandas de outros países e tal. Mas sabe, alguns de nós não somos inquiridores. Estamos tipo pessoas que o rádio fica só numa banda, só num canal, só numa emissora, entra ano, sai ano. Gente, no rádio está a falar baboseira, mas ele está mesmo só aí. Muda o canal. Faz-me lembrar uma amiga. Eu conheci um moço que até depois se tornou um músico famoso, né? Não vou falar aqui o nome, alguns de vocês já ouviram isso, sabem do que eu estou a falar. Virou um músico famoso aqui da nossa praça, mas ele esteve na Jocum, fez a ETED. Enquanto ele estava a fazer a ETED, ele cantava muito, mas toda hora cantava. Mas gostava de cantar e virou mesmo músico famoso, né? Mas pronto, vamos continuar. Então, na ETED, ele ficava a cantar alto pelas ruas da Jocum, né? Cantava. E um dia, Márcia, uma nossa colega, gritou do escritório: "Ô fulano!" Ele: "Irmã fulana." Ele disse: "Você tinha que estar a cantar na rádio, sabias disso?" Ele todo contente falou: "Né?" Ela disse: porque aí eu posso desligar." Não, o homem cantava muito, mas depois virou um bom músico. Mas o que é isso? Sabe, muitos de nós não mudamos de banda. Estão a falar à toa, mas só tenho já que ouvir. Né? Eu estava a conversar com alguém que ela tem um conceito errado sobre o fenômeno, por exemplo, de mudar de igreja. Para ela mudar de igreja, está numa igreja, não está com nada. Mas só tem que estar mesmo aí, não ouve nada. Eu lhe pergunto: você crê isso? Não. Ex-pastoreada? Não. Você não sei o quê? Não. Você não... Está a fazer o quê? Também não sei. Verdade? Mas sabe por quê?
Há pessoas que pensam que o rádio tem que ficar só naquela banda. A gente está a falar coisa que muda, sintoniza outra. O angolano não inquire. Ele não vai, ele não procura. Gente, hoje tem a internet e tem gente que só está a ouvir bobagem na internet. Também culpa de muitos de nós que deveríamos estar a falar estas coisas e não estamos a falar. Mas tem gente que não sabe inquirir. Não sabe inquirir. Deixa eu te dar um exemplo de uma mulher que sabia inquirir, Rainha de Sebá. Conhece a história da Rainha de Sebá, né? Ok. 1 de Reis, capítulo 10, versículo 1. Olha lá. Isso já é a conclusão da história. Para quem também vou tentar te situar aqui. Salomão tinha se tornado famoso. Já tinha escrito muitos provérbios, já tinha escrito canções, já tinha escrito poemas e os cantares e tal. Então a fama dele já tinha ido. E essa mulher ouviu a fama. E não, diferente do angolano, às vezes mesmo já ouviu. Vai já lá inquirir e ver, constatar com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos. Não, fica mesmo só a ouvir babuzeira onde está. Mas essa mulher viajou da África, foi parar lá no Médio Oriente, em Israel, para ouvir a sabedoria de Salomão, inquirir. E depois dela ouvir, ela concluiu e falou essas palavras. Diz assim: e ouvindo a rainha de Sebá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército de camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no coração. Sabe, ela veio de longe para vir ouvir e constatar. Afinal, falam tanto do tal não sei quem. Deixa ainda ir lá ouvir. Mas nós angolanos somos surdos. Vai lá constatar, não. Já lhe falaram mesmo. Vai então constatar, não. Está mesmo só. Aqui mesmo já estou bem. Não é assim nós? Aqui mesmo já estou bem. Mas tem outros canais, tem outras bandas que às vezes tentam falar melhores coisas. Sintoniza ainda e check. Né? Averigua, constata. Essa mulher veio de muito longe. Ainda vou lá ouvir. E sabe, depois dela ouvir, o que ela falou para Salomão? Falou: olha, me falaram tanto de você, mas o que eu constatei, o que me falaram, nem chega aos pés daquilo que na verdade é. É muito mais. É assim que ela saiu de lá. Porque ouviu tanto e foi lá constatar. Eu gosto daquelas pessoas que falam assim: eu vim aqui porque me falaram tanto de você que eu quero ainda, tipo, com quem diz, quero ouvir mesmo com os meus ouvidos. É assim que tem que ser. Deixa-me falar sobre algo aqui também. Prejuízos por não ouvir. E eu aqui nem vou falar muita coisa. No livro de Atos, versículo 19, se os irmãos têm rapidez em encontrar os textos, pode ir para lá. Senão você pode só ouvir a leitura. Atos 19, versículo 2. Atos 19, 2. Paulo está a conversar com algumas pessoas e Paulo pergunta para eles. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Tem gente assim, que nem nunca ouviu. É aquilo que eu estava a falar. Ouve-se tanto, mas não se ouve as pessoas certas. Esse é o problema do angolano. Ouvem tantas coisas, e sabe que isso é um problema crescente da presente geração. Ouvem muito, mas não estão a ouvir as coisas certas. Não estão a ouvir as audições certas. Ouve-se tanto, mas nem sequer ainda ouviram que haja Espírito Santo. Paulo falou: ué, então em quem foste batizado? Apenas no batismo de João. Nem sequer sabiam que... E estavam a pregar já, ué. Vai ler a história. Estavam a pregar e tal. E Paulo lhes perguntou: vocês recebeste o Espírito Santo quando creste? Espírito do quê? Isso aqui é comida? Não, brincadeira. Nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo.
Ouviram tanta coisa, mas as coisas essenciais ficaram de fora. E muitos de nós estamos assim. Estamos a ouvir as coisas. E hoje com os curtos vídeos. Irmão, eu falo que o que vai estragar o evangelho são os curtos vídeos. Eu não ouço ninguém. Se eu ouvir alguma... E hoje, infelizmente, chega até nós. Mas se eu ouvir algo que eu achar interessante, que são poucas coisas destas coisas que se posta por aí, mas quando eu ouço algo que se falou bonito, eu vou atrás de quem é. E quero ouvir tudo. Irmãos, porque ouvir pela metade... Tem coisa que você ouve pela metade e fica distorcido. Não adianta ouvir 30 segundos, que é aquele tempinho do status, né? Não chega. Eu posso ouvir... Eu me lembro que uma vez ouvi um podcast da Ana Paula Valadão num podcast, numa entrevista. Aquela entrevista demorou 3 horas. E eu ouvi sem pestanejar toda ela. Eu me lembro do Jeff Brown, uma vez deu uma entrevista num podcast também aqui de Angola. Jeff Brown, que foi dos SSP, os irmãos conhecem, foi estudante na Cuba. E ele contou a história dele. 5 horas. E eu recomendei para meus irmãos, falei, olha, essa entrevista é longa, mas se você ouvir, você não vai se arrepender 1 segundo. Todas as pessoas que ouviram e depois ligaram para mim e falaram, é longa mesmo, mas o homem falou tanta coisa. 5 horas. Um vídeo de 5 horas. Irmãos, das melhores entrevistas que eu já ouvi um angolano dar, Jeff Brown. Falou do cristianismo, cantou, louvou e tal. Falou da trajetória dele até conhecer Jesus. Dos SSP, de tal, de Cuba, da tropa, de não sei de quê. Falou tudo, contou história de guerra. Irmão, eu ficava a ouvir sem perder a paciência e sem me dar sono. E eu ouvi de madrugada. E eu tenho um bom sono. Quando eu quero dormir, eu durmo. Mas eu ouvi, parei, acabei de assistir, comecei para sair por volta das 20 horas, acabei de ouvir acho que 1 hora assistir, né? Irmão, porque as pessoas hoje querem curtos vídeos. Essa geração não tem paciência de ouvir as coisas que importam. E ouvem mal. E não ouvem o que deveriam ouvir. E ouvem coisas que não lhe vai fazer nada bem. Quando devia ouvir o que lhe faz bem, está muito longo. Não é assim? Sabia que a atenção das pessoas já está diminuída? Já é um fenômeno também? Porque hoje a atenção das pessoas tem tempo já. No máximo 15 minutos, que é o tempo regulamentar de um vídeo do YouTube. Né? Quando já está mais do que isso, já começam, né, a fazer multitarefa, está a ouvir, está a jogar, está a postar, está não sei o quê, está a conversar, porque já ninguém tem paciência. E com esse tipo de audição impaciente, irmãos, não vamos ser transformados. Continuando, deixa-me falar aqui algo também antes de terminar. Empecilhos para ouvir. Eu tenho aqui vários. O primeiro é a posição social. Tem gente que infelizmente até vai parar o inferno porque não vai ouvir o que importa para a transformação da eternidade dele por causa do estatuto social. Eu mesmo assim também vou ir numa igreja, mas de fato, eu rico. Então, gente, cuidado. Tem gente que vai parar no inferno porque se sentiu demais e achava que ir sentar numa igreja é se rebaixar, está muito aquém do meu estatuto. Infelizmente tem gente assim. Outra coisa, preconceitos. Eu me lembro uma vez eu caí do cavalo. Isso me lembra, tipo... Tinha um pregador, naquele tempo até eu tinha um canal cristão, e nesse canal passava vários pregadores. E tinha um pregador que sempre que ele passava, eu lhe ignorava. Falava, esse com o inglês dele todo quebrado, ele é do Ghana. Vivia na Inglaterra, mas aquele inglês pesado, tipo dos nigerianos, mas daquele mesmo pesado que aleja no ouvido. E aí eu falava, ainda deixa ali ouvir. Começava ali, esse inglês dele está a alejar. Tirava. Nem ouvia tipo 5 segundos. Porque a maneira dele de falar, e não sei o que e tal, eu falava, não estou para ouvir isso. Preconceito.
Um dia eu falei, deixa ainda ultrapassar o meu preconceito e lhe ouvir. O que eu fui fazer? Ele falou coisa que até hoje eu vivo. Falou coisa, audições que eu até nem sei quais são, se é definidora, se é que, só sei que são coisas, tem coisa que até hoje eu ensino, e ouvi dele uma das coisas que nunca ninguém tinha falado sobre escolha como aquele senhor falou sobre escolhas. E ouvi dele, meu queixo caiu. Mesmo que eu caia em inglês dele, afinal, fala isso tudo. E eu já cheio de preconceito. Esse também com esse inglês tudo à toa, vai me falar que é. Não é assim? Com o português dele. Acho meus amigos, às vezes, eu me lembro, eu tenho muitos amigos que viviam fora. Naquele tempo, quando eu estava pastoreando, eu gravava as pregações e às vezes mandava para alguns amigos meus fora. E tinha alguns amigos que viviam em Portugal. E sabe quando as pessoas estão mesmo já no puro Portugal ali? E elas um dia conversarem com as irmãs dele e um dia me falaram, Miguel, você com a tua mistura de Sul e de Luanda, mas fala lá uns mambos. As minhas amigas falaram, poxa, Miguel, as tuas pregações, mesmo com aquele teu português misturado com o do Luanda, com o do Sul, mas cunhão. Eu ainda falei, afinal eu falo assim. Anyway, às vezes é preciso vencer o preconceito para não deixar de ouvir coisa que importa. Outro intelectualismo, já falei disso. Muita gente se acha que já sabe demais, que não pode ouvir mais ninguém. Já ouviram que analfabeto pode ser conselheiro de presidente? Todo mundo tem algo a te ensinar. Eu até com criança aprendo. Todo mundo tem algo a te ensinar, nunca se ache. Diz que quem não sabe que não sabe tudo, já não sabe que não sabe tudo. Então, por último, comodismo, é aquilo que eu estava a falar, mesmo canal. Está a falar, está mesmo só aí, só tenho que ouvir já, pronto. Não vai, não procura, não muda. Gente, não sei se você já ouviu aquilo. Alguns tempos atrás, eu ia falar isso na minha conclusão. Eu recebi um post que dizia assim, procura-se vizinho com bons gostos musicais. E eu achei interessante. Por quê? Porque eu na altura vivia na Laje e tinha um vizinho, tipo 3 casas depois da minha, que todos os fins de semana ele ligava música alta. Mas era a noite inteira. Começava quinta-feira e só parava domingo meia-noite. On the clock. Mas é aí onde entra. Quem dera que ele tivesse bons gostos musicais, porque eu até fui DJ, eu gosto de música. Mas só as músicas dele, aquilo aleija o ouvido. É aí onde o post fez muito sentido para mim. Procura esse vizinho com bons gostos musicais. Porque às vezes, eu ia falar isso na conclusão, vou falar agora. A audição não pede licença. O que você ouve, o sentido da audição é o único sentido mais difícil de travar. Você está no táxi, vão te invadir com coisa que você... música que você não quer nem ouvir, mas estás ali e tens que ouvir. A audição não pede licença. Há vizinhos que vão te pôr uma música que você... gente, você não queria ouvir. Mas tens que ouvir a noite inteira. Então, há coisa que dá para mudar o canal. Há coisa que dá para sintonizar outra. Às vezes dá para falar, não, dá para desligar. É por isso a minha colega disse que tinha que estar cantando na rádio, porque aí eu posso desligar. É a coisa que, gente, se dá para desligar, desliga. Ou se dá para não ouvir, vá ouvir outra coisa, põe os fones. Para terminar, irmãos, tem algumas audições aqui que eu chamo audição corruptora. Não vou ler o texto, talvez vou só citar. 1 Coríntios 15, 33, muito conhecido, diz assim:
Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Corruptora. Há coisa que você vai ouvir. Gente, Eva, não sei quem lhe mandou dar confiança na cobra. Talk about audição corruptora, né? Foi assim que Deus falou. Ele fez lá uma pergunta. Ela, não foi isso que Deus falou. Também está lhe dando mais confiança, não devia já lhe responder. Fala nada, não quero confiança contigo, vai. Alguém disse, como é que sabemos que Adão e Eva não eram chineses? Porque em vez de darem ouvido na cobra, iriam comer a cobra. Né? Outro. Audição insistente. Juízes 16:16. É a história de Sansão. Água mole em pedra dura. Cuidado com ouvir uma coisa que você já sabe que é errado, mas ouve, depois vai fazer. Se você já sabe, porque às vezes Deus vai ouvir uma vez, você vai, isso aqui vai contra os meus princípios, não ouço mais isso. Nós não, teimoso, ouve. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por último, audições perigosas é audição sem prática. E essa aqui eu vou ler. Vou ler aqui 2 textos muito conhecidos. Diz assim, Ezequiel 33, versículo 31 a 33. Vou ler só 31 e 32. E eles, é Deus falando com Ezequiel aqui, e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eles ouvem falar, não, falou bonito, sim senhor, mas não põem em prática. Depois diz assim, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. É como uma música que lhes cuia. Isso já, né? Ouviu, mas entrou aqui, saiu aqui. Não põe em prática. E Jesus disse, Mateus 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta, que tem ouvidos para ouvir, né? Que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem ouve é como quem construiu sobre rocha. Quem ouve e pratica, perdão. Quem ouve e não pratica é como quem construiu sobre a areia. Então, ouvir e não praticar não só é nulo, ainda traz grandes quedas. Por último, quero concluir dizendo assim: se você não escolher o que você vai ouvir, alguém vai escolher por ti. E isso é que muitos de nós, por não escolher o que nós ouvimos, nos escolhem lá. E às vezes ouvimos baboseiras, ouvimos coisas corruptoras. Escolha com muita sabedoria as fontes daquilo que você ouve. Se você aprender a ouvir,
Se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ter audição definidora, audição transformadora, audição solucionadora e audição transvisionadora. Que Deus possa te abençoar. Amém.